Papel fere pedra. Audiolivres. Dezessete é Tove. Escrito por Tatiana Belink. Publicado pela Companhia das Letrinhas. Dedicatória para Ricardo e Fátia, pelos 25 anos cordiais. Tove. O começo. A minha última lembrança da nossa partida de Riga, na Letônia, onde vivi dos 2 até os 10 anos, para um exílio voluntário, mas supostamente temporário, da minha família para o misterioso e longínquo Brasil, é a cena da estação ferroviária, coalhada de gente que viera se despedir de nós 4. Minha mãe e seus 3 filhotes. Eu, a mais velha, e meus 2 irmãos menores. Papai já estava lá à nossa espera, pois viajara alguns meses antes para preparar o terreno. Na plataforma se acotovelavam os avós e avós, tios e tias, primos e primas, adultos e crianças, e muitos amigos. Um bota-fora agitado, mas não alegre. Lembro-me em especial do meu primo Marek, um ano mais velho do que eu, que me abraçou chorando e dizendo: Tânia, não se case lá. Quando eu crescer, eu vou te buscar. Mal sabíamos que aquela era a última vez que nos víamos. No futuro, seríamos para sempre separados pela Segunda Grande Guerra, pelo terrível e assassino nazismo e... Mas não quero falar disso agora. O que eu quero é contar alguns momentos da minha, agora já bem longa, vida no Brasil, onde aportamos a bordo de um transatlântico em fins de 1929. E nos fixamos na minha amada cidade de São Paulo, que eu adotei e que me adotou após 3 anos de choque cultural, na rua Jaguaribe, no populoso bairro de Santa Cecília. Não foi fácil para os meus pais, embora minha mãe, cirurgiã dentista, formada em 1914, logo começasse a trabalhar na sua profissão, e meu pai, poliglota, logo dominasse o português falado e escrito. Mas para nós crianças, a adaptação à nova vida, na nova rua, com outra língua, tão diferente do russo e do alemão que falávamos, outro clima, outros costumes, outro tudo, foi muito difícil. Aquele primeiro período foi uma verdadeira pororoca, um torvelinho de sensações, impressões e problemas, e também deslumbramentos de toda espécie. Era tudo muito perturbador, sendo que talvez a maior das provações fosse o conflito cultural com os meninos daquela rua. Moleques terríveis que nos hostilizavam por sermos estrangeiros e nos agrediam, verbal e fisicamente, a toda hora, aqueles 3 anos tão difíceis. Mas os traumas da rua Jaguaribe foram superados em meados de 1932, quando aconteceu a Revolução Constitucionalista de São Paulo contra a ditadura de Getúlio Vargas. Revolução à qual eu aderi, entre aspas, aos 12 anos de idade. Doei o meu único bem terrestre, afora um livro de contos de Turgenev que eu trouxe de Riga e que tenho até hoje. Uma correntinha de ouro, em troca da qual ganhei um anel de estanho com os dizeres: dei ouro para o bem de São Paulo. E com isso eu me senti brasileira e paulista pela primeira vez e para sempre. Pouco depois, quando eu já tinha quase 13 anos, nossa família se mudou para outra rua, no bairro de Higienópolis, próximo, mas bem diferente de Santa Cecília. Foi ali, na rua Itacolomi, pertinho da Avenida Angélica e da Praça Buenos Aires, por sinal o primeiro jardim público que conhecemos ao chegar a São Paulo, que nós vivemos nos 17 anos seguintes,
nas décadas de 1930 e 40, durante as quais tanta coisa importante aconteceu no mundo, no Brasil e em São Paulo. E também na minha vida. Coisas importantes para mim e que podem ser, digamos, curiosas para vocês, pois traduzem, de certa forma, um pedaço de toda uma época, toda uma mentalidade, um período de tempo nem tão longo nem tão distante, mas bem diferente de agora. Como já disse, são só alguns, uns poucos entre tantos e tantos outros, fragmentos esparsos, sem ordem cronológica, sem datas específicas, nada de muito rigoroso, pedacinhos soltos de memória, uma mistura aleatória de coisas e causos. Mas para quem, como eu, tem olhos de ver, observa e vê e ouve coisas e causos todos os dias, o tal do cotidiano é muito rico de acontecências, sabiam? É só prestar atenção. Essas historinhas ou crônicas dão conta de uma pequena parte dos meus 17 anos na rua Itacolomi. Só 17 dos meus 83, gente. Então, espero viver mais não sei quantos anos para curtir a vida nesta cidade que eu amo e adotei e poder contar algumas, espero que boas, acontecências. Tatiana Belink. Nota da narradora. Tatiana Belink nasceu em 1919 e faleceu em 2013, portanto, aos 94 anos. Rua Itacolomi. Cresci a grama entre os paralelepípedos da rua Itacolomi quando a nossa pequena família, meus pais e nós 3 crianças, eu com 13 e meus irmãos com 10 e 4 anos, se mudou para essa rua tranquila do bairro de Higienópolis. Era toda arborizada, com jardins bem cuidados na frente de casas boas, algumas delas verdadeiros palacetes nos seus amplos terrenos. Tudo muito elegante e diferente da rua Jaguaribe, popular, da qual acabávamos de emigrar. Hoje a rua Itacolomi é quase um corredor de altos edifícios, muitos dos quais de consultórios e escritórios, e das antigas casas só restou a lembrança, afora algumas mansões, 2 delas até importantes. Uma de esquina, tão grande que virou sede da Polícia Federal em São Paulo, com carceragem e tudo. E outra, em terreno mais elevado, que se transformou na sede da tal TFP, Tradição, Família e Propriedade, com seus rubros e estandartes medievais, uma organização, digamos, retrógrada demais. Mas quando nos mudamos para lá, foi para a casa mais modesta de toda a rua. Era um sobrado geminado, recuado da calçada, e do lado não geminado havia um portão largo, entrada de automóvel e até garagem aberta nos fundos de um corredor de cerca de 40 metros. O terreno era um pouco elevado, tanto que a entrada pelo portão era uma rampa, e para entrar na casa era preciso subir uns 6 degraus até um comprido terraço gradeado que dava para a porta da residência, com 3 salas e 3 quartos jeitosos, bem maiores do que muito apartamento novo de hoje em dia. A rua era de paralelepípedos, chamados não sei porquê de macacos. E os não muitos automóveis, a maior parte dos proprietários das casas, passavam trepidando pelo meio da rua, que era periodicamente visitada por garis que vinham arrancar, com ganchos de ferro, a grama tão bonita, despontando em tufos nos interstícios dos macacos abaulados de granito. Nós éramos os habitantes mais pobres da rua Itacolomi, os únicos que moravam em casa alugada, além dos nossos vizinhos geminados, claro, e os únicos estrangeiros. Mas nós nos sentíamos tudo, menos pobres, coisa que, aliás, nunca fomos. Éramos imigrantes duros, mas não pobres. E essa nossa casa geminada era muito maior e melhor do que a anterior, até porque a nossa vida já melhorara muito. Mamãe ainda conservava o seu consultório dentário numa das salas,
mas a sala de visitas já ostentava um conjunto de móveis modernosos, tipo anos 30, de pelúcia listrada. Um deslumbre. A sala de jantar tinha um buffet, uma cristaleira e uma mesa com 8 cadeiras. Móveis de segunda mão, mas bons. Um luxo. E o quarto de papai e mamãe era melhor ainda. Um dormitório completo, de móveis usados, sim, mas de madeira de lei, marchetados, com um espelho de cristal bisotado que hoje com certeza seria uma autêntica antiguidade. Papai comprou aquilo com o primeiro dinheiro melhor que ganhou trabalhando como representante de grandes firmas estrangeiras, na importação de celulose para fábricas de papel e também de produtos químicos e farmacêuticos. E melhor ainda, papai, como filho de gente abastada, que perdeu tudo na Primeira Grande Guerra, acostumado na infância e adolescência com coisas finas, comprou na primeira oportunidade de outros imigrantes que vieram fugindo da ameaça do fascismo na Europa, uma porção de objetos, louças, cristais e talheres de conjuntos desfalcados, porcelanas alemães, copos bacará, talheres de prata, tudo incompleto, mas suficiente para uma mesa bem posta para nossa família e até para algumas visitas. Algumas dessas coisas eu tenho até hoje. Papai era um homem elegante que gostava de coisas boas e bonitas. Ele gostava disso, enquanto mamãe, que também fora filha de gente rica, não dava a menor importância para essas burguesices de papai. Ela até brincava com ele, chamando-o de Herr von, Senhor von, prefixo de nobreza dos sobrenomes das famílias aristocráticas alemãs. Alguns vizinhos. Nossa casa geminada só tinha espaço do lado da entrada para a garagem, é claro. E desse lado, um muro relativamente alto, de 40 metros de comprimento, nos separava da casa vizinha, um palacete que ficava num terreno rebaixado. Ali vivia uma família rica. Rica porque tinha automóvel, um luxo com que nós nem sonhávamos. Era uma família pequena. Pai, mãe e um menino da minha idade, 12 ou 13 anos, mais ou menos. Mas não era uma boa vizinhança. Aquele menino nos esnobava solenemente, vivia de nariz empinado, não respondia aos nossos cumprimentos e ainda por cima nos xingava de estrangeiros, o que por sinal nós éramos mesmo. Ele se vangloriava de ser paulista de 400 anos e paulista da gema, o que quer que isso signifique. Um significado que era para mim um mistério. Ele não aparentava ter 400 anos, e por gema eu entendia a parte amarela do ovo. E ele também se gabava de ter parentesco, ser neto ou bisneto de um falecido presidente da República, e de outras vantagens que o tornavam, na sua própria opinião, muito superior a nós, reles imigrantes, e judeus ainda por cima. Mas a gente não ligava para ele, até porque na escola americana do Mackenzie, moderna e verdadeiramente democrática, ninguém se interessava por nossa origem europeia ou por qualquer outra característica que não fosse a puramente pessoal. Lá a gente valia pelo que era, como indivíduo e pronto. Tínhamos também outros vizinhos, mais ou menos interessantes. Por exemplo, em uma das casas bonitas da rua Itacolomi, morava um rapaz que era aviador, um moço de boa família. Talvez ele também fosse quatrocentão, não sei. Era um aviador de verdade, valente e aventureiro, dono do seu próprio avião, coisa rara nos anos 1930. Ele era até famoso, conhecido pelo apelido de Melo Maluco, e pilotava o seu aeroplano, como eram chamados os aviões naquela época, dando shows. Executava manobras radicais, fazia loopings e folhas secas, e consta até que, eu não vi, mas acredito, que ele chegou ao cúmulo de passar com seu aparelho debaixo do viaduto do Chá, em pleno centro de São Paulo.
As pessoas balançavam a cabeça em sinal de desaprovação por tanto atrevimento, mas ninguém negava a admiração pelo denodado aeronauta. Já um outro vizinho, de uma das casas próximas da nossa, um rapaz que, como nós, estudava no Mackenzie, também era um tanto conhecido, sim, mas nem um pouco admirado. Ele era do Partido Integralista, a versão brasileira do fascismo europeu. Os integralistas trajavam camisas verdes como uniforme e o seu emblema era a letra sigma, uma letra grega que os identificava numa braçadeira. Eles faziam uma saudação de braço estendido e tinham como lema Deus, Pátria e Família. Um lema aparentemente inocente, mas que se manifestava em um nacionalismo exacerbado e preconceituoso. Por essas e outras, esse rapaz não gozava de popularidade no democrático Mackenzie, e era até chamado, como aliás os integralistas em geral, de galinha verde. E, no entanto, a bem da verdade, havia entre esses moços e moças integralistas muitos jovens bem-intencionados que mais tarde caíram em si e saíram dessa canoa furada. Eu mesma conheci alguns desses colegas equivocados. Outro vizinho que deixou marca em nós foi um que morava na casa geminada à nossa. E foi uma marca ruim. Era um homem solitário e reservado, funcionário de um consulado estrangeiro que vivia sozinho naquela casa. Nós praticamente não o conhecíamos. Eram só os cumprimentos formais em encontros casuais. Certa manhã, eu e meu irmão, então com 10 anos de idade, ouvimos um estalo forte que era inequivocamente o som de um tiro. Outros vizinhos ouviram e todos correram para a porta da casa, que estava trancada por dentro. Ninguém sabia o que fazer. Resolveram chamar a polícia, mas nesse meio tempo meu irmão não perdeu a presença de espírito e fez o que talvez não fosse a coisa mais indicada no caso. Ele simplesmente pulou o portão e entrou pela janela aberta da residência. E 1 minuto depois, abriu a porta de dentro para fora e saiu, lívido de susto. O tal vizinho se suicidara com um tiro na cabeça e lá estava, caído no chão, com o crânio estourado. A polícia chegou logo e tomou as devidas providências. Meu irmão nunca mais esqueceu aquela experiência traumática tão cedo na vida. E para não terminar em uma nota tão trágica, vou contar mais um causo da rua Itacolomi. Desta vez com a casa do nosso vizinho Paulista da Gema. Foi durante uma noite de verão. Eu estava no 7º sono quando ouvi um ruído ensurdecedor, um estrondo violento de desmoronamento. As janelas tremeram, parecia nada menos do que um terremoto. Todos pularam das camas apavorados, sem saber o que pensar. E sabem o que foi aquilo? Foi o muro de 40 metros de comprimento que separava a nossa casa da do vizinho quatrocentão, que simplesmente desmoronou. Ele caiu inteiro do nosso terreno, mais elevado para passagem de automóvel, e o resto do terreno da casa vizinha. Não sei por que aconteceu aquilo. Só sei que demos graças a Deus que o acidente, desastre ou o que fosse, aconteceu durante a noite e não de dia, e que o muro alto e comprido não desabou em cima de alguma pessoa. O fim da história poderia ter sido muito pior. Unhas, etc. Na minha adolescência, no colégio Mackenzie, eu roía as unhas até a raiz. Era pura insegurança. Eu não estava em paz comigo mesma. Não que eu tivesse problemas reais. Na primeira metade dos anos 30, a situação econômica dos meus pais já era relativamente estável. O tempo dos grandes apertos já ficara para trás, e papai até adquirira um automóvel, que ele jamais chegou a dirigir. Era um Marmon, se é que alguém ainda sabe o que era isso. Um conversível grande, bastante usado, mais ou menos de 1927, mas até que bem conservado,
e que hoje figuraria galhardamente em qualquer coleção de carros antigos. Mas eu queria falar das minhas unhas roídas, assim, sem motivo respeitável. Eu ia muito bem na escola, uma aluna tipo primeira da classe, embora sem ser nenhuma CDF. Pelo contrário, era até bastante folgada. Os professores gostavam de mim. Eu era a tal inteligente, fama de que eu não gostava. Os colegas me pediam e eu dava cola, mas eu não tinha amizades de verdade, talvez por ainda ser a estrangeira, entre aspas. E se eu não estava contente com o espelho, ele também não era meu amigo. Eu não era feia de rosto, embora não gostasse dos meus cabelos, ondeados demais e um tanto armados, mas dava para ir levando. Mas o resto, eu me achava gorda, era cheinha mesmo e desajeitada. Tinha pernas roliças demais, dedos curtos demais, estatura baixa demais, busto farto demais. E pensar que hoje tantas moças fazem implante de silicone para aumentar os seios. Cadeiras largas demais, cintura fina. Era o próprio tipo violão ou tanajura e detestava isso. Na minha própria opinião, fisicamente eu era um fracasso. E invejava minhas colegas altinhas, esbeltas, de pernas elegantes, dedos compridos, unhas bonitas, cabelos lisos e escorridos que caíam sobre os ombros, tão diferentes dos meus. Eu me sentia tão feiosa, tão sem graça, que até não ligava para a roupa, porque achava que não havia roupa que me salvasse. Eu não gostava de mim, e menina que não gosta de si mesma não pode esperar que os outros gostem dela. Em suma, eu não estava feliz. E um dia cheguei a desabafar com meu pai, dizendo que em vez de ser a tal inteligente, eu preferiria ser burrinha e atraente. O termo sexy ainda não fora inventado, e sensual não era palavra que se aplicasse a uma garota de família, e sei lá mais o quê. Papai me respondeu. Disse que eu não era nada inteligente falando aquelas bobagens e que parasse com aquilo. E continuei a roer as unhas até a raiz e a tirar notas altas no colégio em todas as matérias, menos em matemática. Isso porque a professora era uma grande chata. A nota que ela costumava me dar era 7, só para estragar a minha média geral, que por causa disso não conseguia passar de 8,5 ou 9. Mas nada como um dia depois do outro, e chegou o dia em que eu completei 16 anos e tomei uma decisão. Chega de sofrer, vou dar a volta por cima. Parei de roer as unhas da noite para o dia e para sempre. E não mais que de repente virei madrinha da tropa. Inventei um grêmio cultural, estranhamente batizado de Clube Popeye, talvez para não esquecer o fundamentalíssimo senso de humor. Comecei a organizar reuniões na minha casa para ler poesias, ouvir música, tanto as clássicas como as big bands, tanto Frank Sinatra como Mário Reis e por aí vai. Programei e organizei excursões em grupo, de bonde, de trem e a pé, para lugares distantes, entre aspas, como a represa Billings, o Pico do Jaraguá, a Praia de Santos, a Serra da Cantareira, etc. Naquela época, estes lugares eram de acesso mais ou menos difícil, e a excursão constituía uma espécie de aventura. No Clube Popeye, a gente tinha até um órgão, um impresso mimeografado, no qual exercíamos os nossos talentos literários, além de fazer fofocas, é claro. E chegamos a produzir um livro intitulado De Rebus Pluribus, no qual cada um dos membros escrevia um capítulo especialmente para atrapalhar o próximo autor. Essa obra-prima se perdeu, não sei como. Era tudo muito alegre e divertido, e eu ganhei uma porção de amigos.
Dali em diante, a minha vida melhorou muito, minha autoestima subiu, e o resultado foi que o espelho deixou de ser tão malvado comigo. Política. O meu interesse pela política nacional e mundial começou cedo, quando eu tinha 12 anos e aderi simbolicamente, é claro, à Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932 contra a ditadura de Getúlio Vargas. Eu nem entendia direito do que se tratava, mas a palavra Constituição não me era estranha. É que uma das canções que minha mãe cantava, e ela cantava bem, desde romanças sentimentais até hinos e marchas revolucionárias, era justamente uma marcha que dizia: marcharemos para as barricadas e conquistaremos a Constituição. Bem, eu não sabia o que era a tal Constituição, mas se a mamãe a cantava com tanto entusiasmo, devia ser com certeza uma coisa muito boa. E eu também lia alguma coisa nos jornais, ouvia alguma coisa no rádio, escutava alguma coisa na escola, onde se falava muito disso. Então eu torcia por São Paulo e cheguei a brincar com os colegas de enfermeira na frente de batalha. Mal desconfiava eu que a poucas quadras da minha casa morava numa república de estudantes um jovem santista, calouro de medicina, que naquele ano fugira de casa para se engajar nessa revolução. Ele ainda nem tinha idade para isso e... Bem, isso já é assunto para outra crônica. Só que eu não podia imaginar que aquele moço que eu não conhecia viria a ser tão importante na minha vida, num futuro nem tão distante assim. Mas voltemos às minhas precoces emoções políticas. Depois de 1932, comecei a me interessar também pelo que se passava no mundo em geral e na Europa em particular, nos turbulentos anos 30 do século passado. O fato é que meus pais não paravam de falar naqueles acontecimentos, em longas conversas em torno das notícias dos jornais, do rádio e das cartas que vinham de fora. Eu vivia atenta às discussões, e eram discussões acirradas que muitas vezes me deixavam perplexa. Mamãe era uma comunista, entre aspas, romântica, mas não festiva. E papai era um liberal democrática e sionista, também romântico. Essas discussões, dou-me conta agora, agiram sobre a minha cabeça de criança, não para fazê-la inclinar-se para qualquer lado específico, e sim para abri-la para as noções gerais e universais de tolerância, ética e justiça, justiça pessoal e social. Por causa disso, eu acompanhava, na medida do possível para minha pouca idade, tudo o que vinha acontecendo, com interesse cada vez maior. O qual atingiu o apogeu com o advento do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, com as perseguições contra os judeus e outras minorias, quando perdemos o contato com nossa grande família em Riga e na Rússia para sempre, mas sem saber ainda do fim trágico que os aguardava. Aqui sentiam-se os reflexos da crise europeia. Chegavam imigrantes procurando escapar de um futuro iminente e ameaçador. Gente que largou tudo para vir para o Brasil, país que, por sinal, impunha restrições a essa imigração sob o governo de Getúlio Vargas. Veio também gente que soube trazer algum patrimônio enquanto dava tempo. E também gente especial, entre aspas, como o escritor judeu austríaco Stefan Zweig, que foi admitido por ser famoso e admirado no mundo inteiro, inclusive aqui. E isso apesar de o Brasil de Getúlio Vargas estar na época flertando com o fascismo por interesses políticos. Mas estou me desviando do tema inicial. O que eu queria contar é que nos anos 30, a minha maior emoção política foi a Guerra Civil Espanhola. A luta do governo da Espanha, democrático, eleito, contra o ataque do fascista General Franco, quando gente do mundo inteiro, inclusive do Brasil, correu para a Espanha para lutar ao lado dos legalistas,
pelos quais eu torcia furiosamente. E quando, em 1936, após longos e cruentos combates, Madrid sucumbiu diante das forças franquistas, eu chorei. Chorei como nunca antes havia chorado nos meus 16 anos de vida. A queda de Madrid foi meu primeiro grande choque político pessoal. É nosso! Monteiro Lobato foi a minha primeira paixão literária brasileira. As aventuras da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo me empolgaram assim que comecei a ler em português, pouco depois de chegar ao Brasil, aos 10 anos de idade. Eu já tinha lido muitos livros para crianças, em russo e em alemão, de autores importantes, mas Monteiro Lobato foi um impacto todo especial. Era diferente de tudo o que eu conhecia, e virei fã dele para todo sempre, desde a criança que eu era quando aportei por aqui até hoje, mais de 70 anos depois. Mal sabia eu, menina e adolescente, que um dia eu teria o privilégio de conhecer pessoalmente e até conversar cara a cara com esse magnífico escritor, grande e ilustre brasileiro. Mas bem antes disso, nos anos 30, Monteiro Lobato, além da sua maravilhosa e inovadora literatura infantil, estava muito em evidência por causa da sua apaixonada defesa do petróleo brasileiro, cuja simples existência no nosso subsolo era negada pela ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. E Lobato foi perseguido por aquele governo, a ponto de ser preso e condenado a 6 meses de cadeia por causa da sua atividade, teórica e prática, na luta pelo reconhecimento do ouro negro do Brasil. Mas o que eu queria contar é que, no meu tempo de adolescente no Colégio Mackenzie, acompanhei de perto pela imprensa, na medida do possível, por causa da censura, e pelas conversas que ouvia, as peripécias, aventuras e desventuras do meu herói. Herói, sim, não gosto da palavra ídolo, que implica uma adoração cega e acrítica, palavra que, aliás, nem era usada naquela época. No Mackenzie não era costume, era até considerado de mau tom, discutir política. Política e religião, cada um com sua opinião, era a regra geral, de bom tom. Mas, na segunda metade dos anos 30, era difícil evitar conversas, não sobre religião, mas sobre política. Aí, a batalha insistente e denodada de Monteiro Lobato em prol do petróleo brasileiro conseguiu se infiltrar nas conversas entre os jovens estudantes. E foi assim que aconteceu de eu também me envolver em um movimento político, coisa que não estava nos meus planos. Mesmo porque os meus pais, na situação relativamente precária de imigrantes, evitavam qualquer manifestação desse tipo, com receio até de serem extraditados ou expulsos do país. Mas eu, lobatiana entusiasmada, não resisti e, audácia, assinei várias listas de protesto e adesão à campanha O Petróleo é Nosso, o que era meio ilegal. Fiz isso junto com a minha colega de turma e grande amiga, que viria até ser minha madrinha de casamento num dia distante, cujo pai, importante delegado de polícia, lhe dizia: minha filha, não se meta nessas coisas, pode ser perigoso. Mas a gente não tinha medo, até graças à posição de autoridade do pai da minha amiga, um homem muitíssimo do bem, apesar de policial de carreira naquele governo autoritário. Tanto assim que, a certa altura dos acontecimentos, minha família chegou a dever a ele a nossa segurança dentro do terrível Estado Novo de Getúlio Vargas, cujo jamegão, incidentalmente, sancionou o documento da minha naturalização definitiva como cidadã brasileira de fato. Dali em diante, nunca mais deixei de me interessar por política e de acompanhar as discussões dos meus pais sobre esses assuntos, com outros ouvidos e outra disposição. Mocinha independente. Quando fiz 16 anos, meu pai me deu um presentão,
uma máquina de escrever Continental portátil novinha em folha. Eu já era boa datilógrafa graças ao curso comercial do Mackenzie, e o presente me deixou feliz da vida e me transformou rapidamente em eficiente secretária do próprio pai. Eu tipava, a palavra é de Monteiro Lobato, ou batia a sua correspondência em português e inglês, e papai até me pagava um razoável salário. Salário mesmo, não era mesada. Aliás, eu não gostava nem da palavra mesada, e nunca, mesmo quando menina, pedia dinheiro ao meu pai. Ele é que insistia para eu aceitar algum auxílio para o que ele chamava os meus alfinetes. Essa minha atitude não era por mero orgulho, um pouco também por isso, é verdade, mas mais por causa da postura feminista, entre aspas, de minha mãe, que me dizia e repetia: seja independente na vida, não dependa nunca de ninguém, muito menos de marido. Então eu achava que já dependia muito dos meus pais, que por sinal ainda lutavam com algumas dificuldades econômicas, e que eles já me davam tudo o que eu precisava, e eu não queria pesar mais no seu orçamento. Mas, voltando à minha Continental portátil, ela me ajudou a me preparar bem para ser independente, o que aconteceu quando me formei no Mackenzie e imediatamente decidi procurar emprego fora de casa. Contra a vontade de papai, que dizia que precisava de mim e que eu não precisava de outro emprego. Mas eu argumentei que emprego em casa não era a mesma coisa e que tinha necessidade de provar que podia me defender sozinha. Mamãe achou ótimo. E lá fui eu procurar emprego. O primeiro foi numa companhia de turismo que aceitou a mocinha inexperiente só porque eu podia me entender com as pessoas no balcão em algumas línguas. O ordenado não era lá essas coisas, mas quando meu chefe propôs que eu trabalhasse como guia, me acenando com boas gorjetas para aumentar meus ganhos, eu, sempre com aquele orgulho feminista, recusei, pois queria ganhar salário e não gorjetas. Deixei esse emprego e logo consegui colocação, atendendo a um anúncio que procurava secretária bilíngue no escritório de um grande frigorífico, uma multinacional norte-americana. Passei no teste e fui aceita, com ordenado de chefe de família, na verdade, e de repente fiquei rica. Nunca tive tanto dinheiro nas mãos e agora podia me dar ao luxo de comprar sapatos caros na Sutoris, a única extravagância. Eu tinha trauma de sapatos, porque durante os primeiros anos de Brasil só pude comprar poucos e vagabundos, baratinhos. O resto não me interessava. O excedente do ordenado eu gastava alegremente em livros e presentes. Foi uma festa que durou 4 meses, no fim dos quais eu me dei conta de que taquigrafar ditados de cartas, em português e em inglês, sobre assuntos tão fascinantes como quartos traseiros, presuntos, conservas de carne, etc. e tal, não era bem a minha praia. E saí também desse ótimo emprego, abrindo mão de um ótimo salário. Papai continuava me convidando a trabalhar com ele, com um salário menor, é verdade. Mas o problema não era esse. E eu procurei e logo encontrei um outro emprego, desta vez no escritório de um advogado na Rua Boa Vista, a menos de uma quadra do Largo São Bento, onde ficava, ao lado do Belo Mosteiro, a Faculdade de Filosofia de mesmo nome. E foi isso que me levou a aceitar aquele emprego. Poder sair do escritório a tempo de ir à faculdade a pé em 5 minutos. Sobre esse emprego eu poderia contar algumas verdadeiras anedotas, e talvez ainda o faça nesse mesmo volume mais adiante. Mas este capítulo está ficando bastante longo, e por enquanto basta dizer que permaneci naquele escritório ao mesmo tempo em que frequentei a Faculdade de Filosofia de São Bento, dos Padres Beneditinos, isto é, menos de 2 anos, quando aconteceu uma coisa muito importante que deu outro rumo à minha vida. Ego gratificado.
Eu tinha 17 anos e ainda estudava no Mackenzie, o grande colégio, hoje Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde passei 7 anos da minha adolescência. Anos felizes que me deixaram muitas e boas recordações, como a grande biblioteca, o barzinho dos lanches e encontros, as festas dançantes, a movimentada MacMed, grande competição poliesportiva anual entre o Mackenzie e a Faculdade de Medicina da USP, com suas torcidas, provocações e namoricos. E com seus atletas famosos, entre aspas, como os craques de futebol mackenzistas Sarampo e Mimoso, além de outros heróis popularíssimos e disputados pelas garotas. E também os professores preferidos, Mr. Lane, Dona Ida e o querido Mr. Anderson. E havia as excursões, turmas inteiras viajando, acompanhadas pelos mestres das diversas matérias, para lugares diferentes, acampamentos, cidades, etc., a estudo e também a recreio. Certa vez fomos até o Rio de Janeiro como turistas e acabamos sendo festivamente recebidos pelos fascinantes cadetes da Marinha. Imaginem só! E muitos outros passeios, cada qual mais interessante. Para mim, pessoalmente, a mais memorável foi uma excursão da minha turma de moças a Piracicaba, para dar apoio moral aos nossos atletas mackenzistas em uma competição esportiva contra a equipe da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, famosa faculdade de agronomia daquela importante cidade do interior paulista. Íamos passar ali 3 dias e 2 noites. O evento era grande e ficamos alojadas em um simpático hotel próximo da faculdade. 3 meninas em cada quarto, com as janelas do sobrado dando para a rua. Durante as partidas de futebol, vôlei e basquete, formávamos uma alegre torcida, estimulando nossos atletas com grande entusiasmo e gritaria. Já a torcida adversária era composta de rapazes. Os futuros agrônomos eram todos homens, estudantes da própria cidade ou de São Paulo, de outros estados e muitos até do exterior. Como se pode imaginar, esse acontecimento esportivo produziu um clima de cordial rivalidade entre a torcida visitante e a local. As vitórias, tanto de um lado como do outro, eram muito festejadas e propiciavam novos relacionamentos, flertes e paqueras, sempre sob o olhar vigilante da nossa chaperon, a professora encarregada de zelar pela moral e bons costumes das meninas sob sua guarda. Principalmente durante o baile de despedida na nossa última noite na cidade. Uma festa muito animada, com amplo congraçamento entre as mackenzistas e a rapaziada da faculdade. Dançamos e nos divertimos para valer e voltamos ao hotel tarde da noite com os sapatos nas mãos, de tão dançadas. E quando já estávamos bem aconchegadas, eu e as minhas companheiras, nas nem tão confortáveis camas do hotel, eis que ouvimos certa movimentação desusada do lado de fora, embaixo da nossa janela. E logo em seguida, o som de um violão bem tocado e uma agradável voz masculina chamando bem audível, mas suavemente: Tatiana! Tatiana! Gente, era uma serenata, uma verdadeira, autêntica serenata, como nos tempos de antanho, em pleno e moderníssimo ano de 1936. E era para mim. Com o coração aos pulos, apareci na janela e lá estava, sobraçando o violão, o meu trovador. Um guapo muchacho uruguaio, um verdadeiro pão, como se dizia naqueles dias, que dançara comigo um par de vezes. E agora, olhando para a minha janela com seus grandes olhos negros, ele cantou uma conhecida canção romântica em espanhol para mim. Só para mim, entre as 30 meninas hospedadas naquele hotel,
algumas das quais assomaram nas outras janelas. E eu me senti tão bem, que até mandei um beijo aéreo para esse meu seresteiro encantador, de quem eu nem me lembrava o nome. Nunca mais me encontrei com aquele futuro agrônomo galanteador, mas o meu ego ficou gostosamente lisonjeado e gratificado por muito tempo. Não foi por acaso que eu me lembrei desse episódio da minha juventude agora, tantos anos depois. Ética. Em fins da década de 30, eu estava de namoro firme, no sentido antigo, nada dessas de ficar, com um simpático sextanista de medicina chamado Júlio, quando aconteceu o seguinte. Naquela semana, no sábado, ia haver um baile pré-carnavalesco no Clube Paulistano, do qual eu era sócia. E combinamos ir àquele baile, Júlio e eu, apesar de ele estar ocupadíssimo, estudando muito, preparando-se para os exames finais na Faculdade de Medicina da USP. Só que na véspera, sexta-feira de manhã, o Júlio me ligou, meio desenchabido, dizendo que não daria para irmos ao baile, porque ele tinha um montão de matérias para pôr em dia e teria de torrar a noite inteira, e não poderia interromper o embalo de estudo intensivo. Fazer o quê? Fiquei desapontada, mas me conformei. O motivo era para lá de respeitável. Paciência, né? E no sábado lá estava eu, mergulhada na leitura de um bom livro, quando ali pelo meio da tarde o telefone tocou e eu atendi. E era um amigo, um dos meus antigos colegas do tempo de Mackenzie. Ele me disse ter ganho um convite para o tal baile no Paulistano naquela noite que estava só. E perguntei se eu não toparia ir dançar um pouco com ele, um fazendo companhia para o outro. Hesitei um momento, depois pensei, por que não? Eu ia ficar sozinha em casa, coisa sem graça. E aceitei o convite do ex-colega, que ficou de vir me buscar lá pelas 9:30 da noite. Tudo bem, me preparei e às 9 horas estava arrumada e pronta quando o telefone tilintou de novo. Desta vez era o Júlio, meu namorado, que me disse todo animado. Cansei de estudar, que leve a breca. Resolvi parar por hoje e vamos ao baile. Apronte-se que daqui a meia hora eu vou te buscar. Meu coração pulou seguramente 2 batidas. E agora? Claro que eu queria e preferia ir ao baile com o Júlio, mas já me comprometera com um amigo que viria me apanhar dali a meia hora. E agora? Gaguejando, expliquei ao Júlio a minha situação. Combinei de ir ao baile com um colega. Não vai dar para ir com você. O que é que eu posso fazer? O Júlio não se deu por achado. Deixe o colega plantado e venha comigo, ora essa. Não posso fazer isso, Júlio. Isso não se faz. Eu prometi, lamentei. Telefone para o seu colega e diga que não vai mais com ele e pronto, decretou o Júlio peremptório. Mas isso não se faz, repeti, e ele não tem telefone. E além disso, está em cima da hora e ele mora longe, até já deve ter saído. E daí, você não prefere ir comigo? A voz do Júlio soara muito irritada. Claro que prefiro ir com você, que pergunta? A minha voz era trêmula. Então, eu vou te buscar já. Ele chega e dá com o nariz na porta e está resolvido. Afinal de contas, você é minha namorada ou não é? Eu estava na maior aflição. Não dá mesmo, Júlio, isso não se faz. Pega mal, ele conta comigo e eu... Nem pude terminar a frase. O Júlio simplesmente desligou, bateu o telefone na minha cara. Sentei, chocada e atarantada. Como é que fui me meter numa enrascada daquela? Senti o tal nó na garganta. Nisso, meu pai entrou na sala e olhou para mim. Que cara é essa, filha? Quem foi que afundou os teus navios? Ele às vezes se expressava desse jeito literário. Contei-lhe o que acabava de me acontecer e terminei chorosa. Acho que perdi o namorado, papai.
Ele bateu o telefone na minha cara, tudo por causa da minha teimosia. Teimosia nada, atalhou papai. O que você fez foi por ética, viu? Você está certa e pare de chorar, senão vai ficar com o nariz vermelho para o baile. Mas vou perder o namorado, papai, choraminguei. Acho que não, disse papai. Ademais, mesmo que seja, não é grave. Namorado é como bonde, perdeu um, logo vem outro. Não achei muita graça, e com meio sorriso amarelo enxuguei uma lágrima teimosa. Papai acrescentou em tom seguro. E tem mais. O que eu acho de fato é que o teu Júlio vai telefonar amanhã e pedir desculpas pelos maus modos de hoje. Resumo da ópera. Eu fui ao baile com o colega. Não foi aquela maravilha, mas consegui me distrair um pouco. E não deu outra. Papai tinha razão. O Júlio telefonou domingo de manhã e pediu desculpas. Tudo é bom quando acaba bem, não é mesmo? E acabou, afinal, melhor que a encomenda. E eu nunca precisei me arrepender por ter agido com ética, mesmo que nem sempre fosse fácil. Bravata. Aos 18 ou 19 anos, eu tinha boa pontaria com espingarda de ar comprimido. No parque de diversões, acertava os chumbinhos na mosca, sem apoiar o cotovelo no balcão da barraca, mais vezes do que os rapazes que me acompanhavam, e ganhava charutos, ursinhos de pelúcia e os aplausos gratificantes do público. Minha pontaria certeira se devia ao fato de que meu irmão menor ganhara uma espingarda de chumbinho e eu treinava em casa, chegando à perfeição de acertar não só toda a sorte de latinhas, como até a ponta de um cabo de vassoura deitada e virada de frente, a uma distância bem maior do que os cerca de 4 metros da barraquinha de tiro ao alvo. Um dia estávamos lá em casa, meus 2 irmãos, meu namorado e eu, brincando de tiro ao alvo no porão habitável da nossa casa, de uns 8 metros de comprimento. Como de costume, eu exibi a minha perícia quando, sem mais nem menos, meu namorado me provocou. Se você é tão boa nisso, quero ver se tem coragem de acertar um cigarro na minha boca à maior distância deste espaço. Se você tem coragem de se postar na minha frente com o cigarro na boca, eu tenho coragem de atirar, retruquei. A minha resposta não era para valer. Eu tinha certeza de que ele dissera aquilo de brincadeira e a coisa terminaria ali. Mas qual o quê? O rapaz não estava brincando e lá foi ele para o lugar mais distante, junto à parede do fundo, e se plantou de perfil na minha frente, com seu minister longo na boca. Pode atirar. Se eu não fosse a moleca que era, teria sensatamente entregado os pontos, desistindo de dar uma de Guilherme Tell. Mas vê lá, meu namorado mexeu com os meus brios feministas e eu levei a espingarda ao ombro na esperança de que ele ainda desistisse. Vá, esperança! Lá estava ele impávido e eu não tive remédio senão apontar cuidadosamente, tão cuidadosamente, mirando a ponta do cigarro. Se errar, erro para fora, pensei, e apertei o gatilho. Pimba! O chumbinho cortou o cigarro ao meio e a ponta caiu no chão, deixando a outra metade na boca do meu valente namorado, que riu e bateu palmas, enquanto eu soltava um suspiro de alívio. Ufa! Mas meu irmão, que assistiu à minha performance, começou a esbravejar que nem o tio Patinhas, cobrindo-nos com uma saraivada de duras verdades e epítetos que prefiro não reproduzir aqui. Claro que ele tinha razão. Aquela brincadeira podia muito bem ter tido um desfecho menos engraçado. Chumbinho não mata, mas pode fazer um bom estrago, ainda mais no rosto. Moral da história. Definitivamente, bravata não rima com coragem. Rima mais é com bobagem mesmo. The Dynamo.
Mr. Anderson era o Dean, diretor do curso comercial do Instituto Mackenzie, uma espécie de curso superior que eu frequentei durante 4 anos. Não era um cursinho comercial qualquer, rapidinho, só com datilografia e taquigrafia. Era um curso bom, puxado. Tínhamos aulas de biologia, português, inglês, francês, matemática, economia, política, legislação fiscal, essas coisas, e até caligrafia. Eu gostava mais ou menos de tudo, com preferência especial por línguas. Mas gostar mesmo, eu gostava de Mr. Anderson, que, aliás, além de Dean, era o nosso English teacher, professor de inglês. Inglês comercial e coloquial, de conversa mesmo. Ele organizou um clube de conversação em inglês e também introduziu a prática de correspondência entre pen pals, troca de cartas entre colegas de vários países, estudantes de inglês. Era muito divertido e interessante. Eu trocava correspondência com jovens, curiosamente sempre rapazes, não só da Inglaterra, do Canadá e dos Estados Unidos, mas de quase todos os países da América Latina, da África do Sul, do Ceilão, agora Sri Lanka, da França, de Portugal e nem me lembro mais de onde. Eu escrevia e respondia cartas em inglês quase todos os dias e trocávamos cartões postais, selos, fotografias. Eu tinha todo um baúzinho cheio dessas lembranças. Mas eu queria mesmo era falar de Mr. Anderson, que era uma pessoa muito especial, um professor nota 10 sob todos os aspectos. Era bonitão, velho, entre aspas, de uns 45, 50 anos, respeitoso, simpático, bem-humorado e interessante, e até poeta. A sua aula era uma festa. E ele gostava da nossa classe, uma turma de adolescentes de 15, 16 aninhos. 2 and 30 merry laces, 32 alegres mocinhas. Ele até chegou a escrever um lindo poema que começava com esse verso, dedicado à nossa animada turminha, da qual o membro mais buliçoso era Yours very truly, a abaixo-assinada. Tanto assim que ele me batizou de The Dynamo, o Dínamo, e me chamava mesmo por esse apelido. Eu fui a única da turma toda que conseguiu um autógrafo dele. Só o seu nome completo numa foto instantânea em que eu mesma o flagrei na calçada. Enfim, o tempo do colégio terminou e após a formatura perdi o contato com o querido Mr. Anderson no torvelinho da vida cotidiana. Só muitos anos depois, quando eu já era uma respeitável mãe de família com 2 filhos adolescentes, ouvi por acaso de uma colega o comentário de que Mr. Anderson estava muito envelhecido, com a saúde abalada e cego. Senti um aperto no coração e na mesma hora decidi fazer uma visita ao meu velho e querido teacher. Descobri o endereço dele e na tarde seguinte foi lá, sem avisar. Fui recebida e quando entrei, vi Mr. Anderson recostado numa poltrona no fundo da sala, a cabeça grisalha iluminada por trás pela luz da tarde, com uma manta sobre os joelhos, como que cochilando. Parei na porta, ele sentiu uma presença e levantou a cabeça um pouco, e eu só murmurei baixinho: Mr. Anderson? E no mesmo instante o seu rosto de olhos apagados se iluminou num sorriso de boas-vindas, e ele disse com aquela voz tão minha conhecida: The Dynamo! Ele se lembrara, ele me reconheceu pela voz depois de tantos anos e depois das centenas de alunas que passaram por ele na sua longa jornada de educador. Perdi a fala, mas só por um instante, e não chorei, não ali, mas acreditem, aquele foi um dos momentos mais lindamente emocionantes da minha vida. 1940.
O ano de 1940 se anunciava auspicioso, com muita coisa boa. Em janeiro, meus pais completaram 25 anos de casados e comemoraram suas bodas de prata com a primeira grande festa que puderam se dar ao luxo de realizar desde que chegamos ao Brasil em 1929. Foi uma festa linda, num salão alugado com buffet contratado, além de quitutes especiais preparados pelas próprias mãos de mamãe, para cerca de 200 convidados. Em fevereiro, fiquei oficialmente noiva, com aliança na mão direita, anel de noivado e tudo. Não antes de dizer ao meu noivo que se propusera a pedir a minha mão ao meu pai, que a dona da minha mão era eu mesma. O que poderíamos fazer era comunicar aos meus pais a nossa intenção de casar de papel passado. Em março, comemorei minha maioridade legal, 21 anos responsáveis, com uma viagem do Rio a São Paulo de avião, a primeira da família a se arriscar em tamanha aventura. Em maio casamos, só no civil, em minha casa, com uma festa alegrinha, para uns 50 colegas e amigos meus e do Júlio. E fomos passar a nossa lua de mel no Rio de Janeiro, antes de nos instalarmos num aconchegante apartamento novinho em folha no centro de São Paulo, ao lado da sinagoga Betel, a maior da cidade, na rua Avanhandava. A convite insistente de papai, voltei a trabalhar com ele como secretária e colaboradora, até com um bom salário, embora não tão poupudo como os dos meus 2 empregos de solteira. Mas eu trabalharia na casa dos meus pais, com almoço e carinho, junto com meu marido. E durante os 5 meses seguintes, tudo ia bem no melhor dos mundos quando, eis que o destino decidiu diferente. Papai ia fazer 46 anos em fins de novembro e eu até já comprara um presente para ele. Um presente que não seria entregue, porque no dia 7 de novembro, papai teve que viajar para o Rio a fim de resolver um assunto urgente. Ele foi de má vontade, estava muito atarefado, e por isso queria voltar no dia seguinte, o mais rápido possível. No dia 8, papai telefonou do Rio na hora do almoço e falou comigo. Estava contente e disse que ligava do aeroporto Santos Dumont. Ia embarcar dentro de poucos minutos e que mamãe e eu fôssemos aguardá-lo em São Paulo dali a 1h30. Então, menos de 1 hora depois, o telefone tocou de novo. Eu atendi e uma voz de homem, não sei até hoje de quem, perguntou com muita calma se o senhor Belink tomou o avião da VASP no Rio de Janeiro em tal e tal horário. Respondi que sim, e aquela voz retrucou em tom duro e frio. O avião caiu no mar e morreram todos. E desligou. O telefone caiu da minha mão e senti pela primeira vez na minha vida o chão me faltar debaixo dos pés. Fiquei hirta. O que aconteceu foi repentino demais, violento demais, muito dramático e muito, muito triste. Não vou me estender sobre este momento. Só vou dizer que depois desse abalo terrível, a minha família sofreu uma reviravolta drástica que mudou a nossa vida. Eu tinha 21 anos e era recém-casada. Meus irmãos tinham 18 e 12 anos. O maior estava se preparando para o vestibular para engenharia e o menor era apenas um garotinho. Mamãe não tinha mais o seu consultório e o Júlio era um médico recém-formado, com vida profissional ainda incipiente. Nós estávamos desarvorados, sem saber o que fazer. O trabalho de papai era o nosso único sustento. Era uma situação muito ruim, muito ameaçadora. Os amigos dos meus pais sugeriam que meu irmão do meio e eu fôssemos procurar qualquer emprego, que saíssemos daquela casa, coisas assim. Foi então que a minha mãe, mesmo arrasada como estava, se revelou, e não foi pela primeira vez, uma autêntica mãe-coragem. Ela tomou as rédeas nas mãos e decidiu, literalmente decretou, que eu, a secretária de papai,
é que iria continuar o trabalho dele, que eu tinha que assumir essa responsabilidade, que eu seria capaz. E ponto final. Eu tive de amadurecer da noite para o dia e tornar-me de repente arrimo de família. E a minha vida tomou outro rumo, como a de todos nós. New York, 1942. Em 1942, o Brasil já entrara na Segunda Grande Guerra ao lado dos aliados contra o eixo nazi-fascista. Eram tempos difíceis e perigosos para todo o mundo democrático, e aqui também a vida não andava fácil. Faltavam muitas coisas, havia racionamentos, e a gente, em especial imigrantes como nós, tinha que tomar muito cuidado até com o idioma que falava na rua. E havia o blackout, que hoje chamam de apagão. À noite, as ruas ficavam quase às escuras e dentro de casa era obrigatório fechar as venezianas e colocar cortinas e reposteiros escuros nas janelas, para que nenhuma luz pudesse ser vista de fora, de cima e de longe, por causa do perigo de um possível ataque inimigo. E foi nessa situação que uma necessidade imperiosa me obrigou a viajar para os Estados Unidos, a fim de garantir as representações das grandes firmas norte-americanas que eram do meu pai. Eu, aos 22 anos, tive de assumir o trabalho dele, que era o ganha-pão de nossa família. E agora eu teria que me apresentar em pessoa aos donos e diretores daquelas firmas exportadoras, a fim de procurar inspirar-lhes a confiança necessária para me permitirem continuar o trabalho de meu pai, ameaçada por concorrentes mais velhos do que eu e mais perigosos, homens. Não foi fácil. Foi complicado até mesmo conseguir o visto para os Estados Unidos e sozinha, como estrangeira imigrante da Rússia, eu não o conseguiria de todo. Afinal, isso só me foi possível viajando como esposa, apêndice do meu marido Júlio, militar de certa forma, tenente médico da reserva do Estado brasileiro. Finalmente, após muitos trâmites burocráticos, conseguimos embarcar em um avião daquele tempo, bem apreensivos e preocupados. E eu estava especialmente triste porque ia deixar para trás o meu filhote Ricardo. Ele ainda nem começara a andar e ia completar 1 aninho em 31 de dezembro. Nós ainda estávamos em meados de novembro e não sabíamos quanto tempo ficaríamos por lá, nem quando conseguiríamos passagens de avião para voltar. A viagem levou 4 dias, com baldeações em vários países e cidades, e finalmente chegamos a uma Nova York escurecida. Apesar da minha insegurança e dos meus receios, tudo correu melhor do que eu esperava. Fui muito bem recebida pelos chefões das grandes exportadoras. Eu falava um inglês razoável, mostrei que entendia do assunto e eles me deram o crédito de confiança de que eu necessitava. E nós poderíamos voltar para casa menos de 2 semanas depois, não fosse o problema das passagens de avião. Quem foi que disse que conseguiríamos as passagens nós dois juntos? Havia tantas prioridades de gente mais importante que acabamos ficando por lá bem mais do que receávamos. E o ano novo chegou e não conseguimos voltar para participar da festinha do primeiro aniversário do nosso nenê. Acabamos passando o Réveillon perambulando pelas ruas escurecidas de Nova York, num frio de rachar, com a multidão de americanos se acotovelando e tentando ficar alegres, apesar dos pesares. Nas longas semanas que se seguiram, procuramos nos distrair o melhor possível, gastando o mínimo do nosso parco dinheirinho. Chegamos até a entrar numa boate subterrânea, onde a certa altura a orquestra atacou o que dava para perceber que era um samba, e os americanos tentavam dançar, mesmo sem qualquer conhecimento de causa. Até que o Júlio tomou uma decisão. Vamos mostrar como é que se faz. E lá fomos nós. Mostramos tão bem
que o público todo parou em círculo em volta de nós dois, aplaudindo. Foi um momento engraçado, como um outro, quando fomos detidos e acabamos numa delegacia de polícia porque o Júlio estava tirando fotografias na rua, o que era proibido e a gente não sabia. Mas tudo acabou bem. Outras coisas aconteceram naqueles dias e ficaria longo contá-las. Mas por fim chegou a hora em que nos concederam as benditas passagens de avião para a viagem de volta, que por sinal levou 7 dias por cima dos Andes. Isso sem contar os outros 10 em que ficamos encalhados no Peru, no Chile e na Argentina, por causa das tais prioridades. Mas essa odisseia também terminou, até finalmente pousarmos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, quase 2 meses depois de termos saído. Descendo da escada do avião, vi de longe minha mãe e meus irmãos à nossa espera, com o Ricardinho no colo da avó, acenando para nós. E desci quase chorando. Meu filhinho não vai me reconhecer, vai me rejeitar, não vai querer saber de mim. E eis senão quando acontece o inesperado. Minha família estava impedida de atravessar a distância bastante grande que a separava do avião parado na pista e se aproximar de nós. Mas o meu irmão menor, Benjamin, de repente tirou o nenê do colo da mamãe e por baixo do balaústre o colocou no chão, em pezinho. Meu coração deu um pulo. O Ricardinho me viu de longe e, sem hesitar, saiu andando. Ele já sabia andar. E caminhou decidido, com as perninhas rechonchudas abertas para se equilibrar, rebolando como um patinho, firme na minha direção, com um lindo sorriso na doce carinha. Ele me reconheceu de longe e veio sozinho andando, atravessando aquele espaço enorme direto para os meus braços. Que emoção maravilhosa, gente! E foi esse o happy end, o final feliz daquela verdadeira aventura. Salmoura. Ricardinho ia fazer 3 anos quando viu o mar pela primeira vez em sua curta vida de 2 anos e pouco. Entrou na água com a mamãe, comigo, e brincou um pouco, sem medo. Ele sempre gostou de água, de banho de chuveiro e de banho de banheira, e não demonstrou surpresa diante daquela nova banheira tão grande. Mesmo quando chegou uma ondinha de fato, ele não se assustou, não chorou. Apenas lambeu os beicinhos e fez um comentário surpreendente. Muitos pepinos. Muitos pepinos? Por um momento fiquei perplexa com tal inesperada reação. Muitos pepinos? Que pepinos? E de repente entendi. Ricardinho já era um gourmet e um gourmand precoce, isto é, tinha boca boa tanto para doce como para salgado, tanto para mingau como para salmoura. E, claro, associou o gosto da água do mar ao sabor da salmoura, sua velha conhecida, aquela dos pepinos boiando em frascos transparentes. Que salmoura enorme aquela na qual estava se banhando! Já pensaram quantos pepinos deviam caber nela? Muitos pepinos, com efeito. Pois é, parece até que existe a Praia do Pepino em algum lugar no Rio de Janeiro. Por que será que deram esse nome? E por falar em associações de ideias infantis, lembrei-me do meu irmãozinho temporão, Benjamin, que com 2 anos de idade, ao ver pela primeira vez os peixinhos dourados na lagoa da Praça da República, comentou entusiasmado em russo. Ibiki-makoki, que era o jeito de ele pronunciar as palavras russas rybiki, peixinhos, e markoviki, cenouras. Peixinhos cenouras, é claro. Muitos pepinos e ibiki-makoki entraram para o nosso vocabulário familiar definitivamente. Como, aliás, outras espertas palavrinhas infantis, por exemplo, pilipá, nome onomatopeico bem mais curto e mais expressivo do que o banal
limpador de para-brisa. Posso gluglar sua moringa, mamãe? Perguntava o Andrezinho, irmão menor do Ricardo. Gluglar. Onomatopeico e preciso, não é? Este verbo também já faz parte do nosso lexo doméstico. E o Rafinha, que insistia em chamar futebol de chutebol, não estava certo? E a sobrancelha, que é, com muita propriedade, sombrancelha para tantas crianças e até adultos. A boa enfermeira. Foi em pleno tempo de guerra, e se não havia bombardeio sobre as nossas cidades, houve sim o afundamento de navios brasileiros pelo inimigo nazista. E havia sim reflexos bem sensíveis na nossa vida cotidiana. A nossa ditadura, entre aspas, censurava tudo. Até falar russo ou alemão ou japonês na rua era perigoso. Podia causar problemas. Havia racionamento no abastecimento, restrições de toda a espécie, inclusive de coisas essenciais, como, por exemplo, certos materiais hospitalares, coisa que eu pude sentir na minha própria pele, ou melhor, na garganta. Porque um dia eu acordei com uma forte dor de garganta, febre alta e dores em todas as articulações, bastante inchadas. Meu marido, médico, ficou alarmado. Espiou minha garganta e constatou amidalite brava, com todos os sintomas de febre reumatoide, coisa grave que pode afetar o coração. Operar já, com inflamação e tudo, foi a palavra de ordem. E lá fomos nós direto para um hospital, que já não existe mais, na Praça Marechal Deodoro, perto de casa. Fui internada na hora, com a cirurgia marcada para a mesma noite. Não podia perder tempo. Com um otorrinolaringologista experiente, colega e amigo do Júlio. Os preparativos foram rápidos e poucas horas depois eu entrava na sala de cirurgia, onde tudo já estava pronto. Tudo menos a assistente do doutor, que não era médica, nem mesmo enfermeira formada, e sim uma senhora da sociedade, jovem como eu, voluntária, preparada às pressas num cursinho de emergência para as carências do momento. A assistente improvisada, nossa conhecida, era esforçada, cheia de boa vontade e eficiente na medida do possível, embora um pouco nervosa. Até eu a tranquilizei, assegurando que não estava com medo, o que era verdade. Mas deveria estar, pois o que se seguiu não foi nada bom. Além da falta de enfermagem experiente, faltavam pequenas coisas, como o anestésico indicado para o meu caso e até a agulha para a seringa da precária anestesia local, que não era nova, estava rombuda e não havia outra. Fiz das tripas coração e escancarei a boca para o que foi uma verdadeira sessão de tortura. A agulha sem ponta até estalou quando furou uma após a outra as minhas amígdalas inchadas e inflamadas, que não puderam ser simplesmente extraídas, mas sim dessecadas. E mesmo a pouca anestesia não pegou. Por causa da inflamação ou o que fosse, foi um procedimento demorado e muito doloroso. O bom cirurgião se desculpava sem ter culpa, e o meu compadecido cônjuge parecia estar sofrendo ainda mais do que eu, a ponto de eu chegar a sentir pena dos dois e me esforçar ao máximo para não dar parte de fraca. Para encurtar a história, voltei para o quarto com dores violentas não só na garganta operada, como em todas as juntas e na cabeça. Eu não podia falar, muito menos engolir sequer uma gota de água, e me comunicava com o Júlio por meio de bilhetinhos.
Minha cabeça doía demais e pedi que me fizessem uma compressa de vinagre, velho remédio de mamãe, para tentar aliviar essa dor. O cirurgião já tinha ido embora, a voluntária assistente também, e a atendente, a quem o Júlio pediu para trazer o vinagre, respondeu de má vontade que a cozinha já estava fechada e não era possível trazer o tal vinagre, que eu aguentasse a tal dor de cabeça. O Júlio disse: "Pois abra a cozinha." E a gentil atendente disse que não ia fazer isso, porque não tinha ordem do médico, que já fora embora. Então o Júlio deu seu brado retumbante: "Eu sou médico e a senhora vai descer para a praça e comprar vinagre e me trazer aqui já." E a atendente ficou tão assustada com a voz e o tom do Júlio que obedeceu e trouxe o tal vinagre. O próprio Júlio me fez a compressa na testa, sendo que o carinho dele me ajudou mais do que a compressa. Consegui sobreviver à noite e na manhã seguinte minha mãe veio me visitar trazendo Ricardo, então com menos de 3 anos de idade, pela mão. O pequerrucho olhou para mim, logo notou que algo não estava legal comigo e balbuciou: "Mamãe?" em tom de interrogação preocupada. Eu indiquei o pescoço, sinalizando que não podia falar. E o pai apressou-se a explicar que a mamãe não podia falar porque estava com muito dodói na garganta. Ricardinho fez uma carinha compungida de muito dó e logo perguntou bastante sério: "Você já tomou qualquer Rodine?" A risada que não pude reprimir doeu muito, mas não deu para segurar. Rodine era um comprimido analgésico e antitérmico muito anunciado pelo rádio, na voz grave e persuasiva do speaker. Era assim que se chamava o locutor, que recomendava com veemência: "Rodine, a boa enfermeira que não deixa a dor doer." Na sua experiência de 2 anos e meio de vida, Ricardinho sabia o que era bom para o meu caso. De ovos. Parece que todas as crianças gostam de ovos. Ovos quentes, ovos duros, ovos estrelados, ovos pochê, ovos mexidos. Sem esquecer os ovos de Páscoa, naturalmente. E os meus filhos não eram exceção. Tenho muitas histórias de ovos para contar, mas vou contar aqui só 2 pequenos casos. O primeiro foi quando o Ricardo tinha pouco mais de 3 anos. Eu estava na cozinha procurando não me lembro o quê, com ele ao meu lado. Não era nada com o fogão, eu nunca mexia com fogão com a criança presente, claro. Mas o que eu quero contar é que havia na cozinha um porta-legumes com uma cestinha de ovos, na prateleira mais baixa, bem ao alcance da mão do Ricardinho. E o filhote, num momento de distração minha, pegou um ovo, o qual, ao ser manuseado, lhe escapou das mãos e se estatelou no chão, espalhando gema e clara em colorida pocinha nas lajotas vermelhas do soalho. O susto que o estalo dessa explosão causou no garotinho foi logo substituído por intensa curiosidade. Ricardinho olhou para mim e, vendo que eu não só não parecia zangada, mas pelo contrário estava rindo, ficou animado e imediatamente pegou outro ovo. E desta vez não foi por acidente, e sim de propósito mesmo, que ele o atirou ao chão com evidente prazer. E foi com a maior alegria que ele agarrou e tacou no chão o terceiro ovo antes que eu pudesse interferir. Coisa que não deixei de fazer, frustrando a quarta tentativa. Agora chega! E tirei a cesta de ovos do alcance desse mini especialista em explosão de bombas de ovos.
Fiquei com pena do beicinho desapontado do meu primogênito, mas diante da gravidade da situação, me consolei com o sábio preceito de que é preciso impor limites. O outro caso aconteceu com o meu segundo filho, André, também quando ele tinha uns 4 aninhos. Ele estava sentado na sua cadeira alta e eu lhe servia na boquinha o almoço, que incluía um ovo estrelado, um por semana. Andrezinho comia com bom apetite, sem necessidade de incentivos do tipo lá vai o aviãozinho. Quando parou de repente e com um suspiro declarou para meu grande espanto, alto e bom som: Eu gostaria de ser órfão. André, o que foi que você disse? Você sabe o que é ser órfão? Sei, quer dizer quem não tem mãe, retrucou o André de pronto. E você gostaria de ser órfão? De não ter mãe? Gaguejei alarmada. Por quê? E o Andrezinho atalhou sem titubear. Se eu fosse órfão, poderia comer 6 ovos estrelados de uma vez. Lamento dizer que ele tinha razão. 6 ovos estrelados de uma só vez, só por cima do meu cadáver. E pegando carona no assunto dos ovos da rua Itacolomi, vou contar rapidinho mais um causo, acontecido muitos anos mais tarde, em outra rua. Foi com o meu neto Arié, filho do Ricardo, que também veio a ser outro grande papa-ovos. Certo dia, ele tinha os tais 4 anos, sim. Uma visita comentou que no sítio dela existe uma galinha campeã, que bota mais ovos que todas as outras. E o Ariezinho perguntou espantado: Bota ovos? O que quer dizer isso? Bota como? A mamãe então explicou como as galinhas botam ovos. E o Arié ficou horrorizado. Ai, que nojo! Eu nunca vou comer ovos botados daquele jeito, saindo pela bunda da galinha. E de onde você acha que saem os ovos que você come? Sorriu a mamãe. Do oveiro, disse o Arié, com irrespondível ênfase e convicção. E fim de papo. Acidente doméstico. Era uma noite como outra qualquer. Estávamos em casa jogando conversa fora, Júlio, eu e meus 2 irmãos. As crianças brincavam em cima quando começou a chover e eu subi para fechar a janela do quarto. Levantei a pesada janela de guilhotina com os 2 pimpolhos, Ricardinho de 4 e Andrezinho de 1 ano e meio, me observando, muito interessados. Eis então que um forte relâmpago me pegou de surpresa e eu soltei a janela, que em vez de descer devagar, despencou de repente, me dando tempo apenas de tirar a mão para salvá-la da guilhotina. Isto é, quase me dando tempo, porque meu dedo indicador esquerdo não conseguiu escapar por inteiro. A ponta foi apanhada pelo meio da polpa, que estourou e se abriu em flor, como uma pipoca. O meu susto foi tão grande que não cheguei a sentir dor alguma, mas puxei o dedo tão depressa que o sangue espirrou até o teto e começou a escorrer copiosamente. Os meus 2 filhotes ficaram estarrecidos, mesmo porque a minha expressão não devia ter sido das mais tranquilizadoras. E no instante seguinte, André prorrompeu em choro apavorado. Apressei-me em dizer que não foi nada, não foi nada. Mas o caso é que foi. Sim. E o maiorzinho, Ricardo, avaliando a situação, comentou filosoficamente: Ele está chorando, mamãe, porque pensa que você vai virar caveira. Virar caveira. E foi rindo que eu chamei por socorro. Os 3 que estavam lá embaixo subiram correndo, e o Júlio, médico eficiente,
fez um rápido torniquete no meu dedo e coordenou a ida imediata ao pronto-socorro do Hospital Samaritano, pertinho de casa. Deixamos as crianças com a babá e lá fomos nós 4 para o pronto-socorro. E quando chegamos lá, eu estava rindo ainda do susto do meu caçula, que pensou que eu ia virar caveira. O jovem médico que nos atendeu olhou para o meu dedo, olhou para mim e então disse com um sorriso meio cínico: Já já a senhora vai perder a vontade de rir. O Júlio lançou-lhe um olhar demolidor, que não o demoliu, e fomos direto para uma sala, onde fui colocada sobre uma mesa de cirurgia com meus 3 acompanhantes me dando apoio moral. E foi aí que eu entendi por que aquele jovem doutor me advertiu sorrindo que eu iria perder a vontade de rir. Por causa da anestesia local que ele me fez, enfiando a agulha de injeção diretamente na ponta estourada do meu dedo acidentado, que doeu tudo o que o próprio acidente não doeu e mais alguma coisa. Na verdade, foi uma das dores mais violentas, fulgurantes e excruciantes que senti na vida. Uma dor rápida, mas que me deu uma grande raiva. Raiva porque o sádico doutorzinho me preparou, sim, para o que me aguardava, mas da maneira mais, como direi, mais antipática possível. Calculo só como ele antegozava o berro que eu iria dar. E só por isso não dei berro algum. Não soltei um pio sequer. Mas meu corpo todo se contraiu e se encurvou. E devo ter ficado verde de dor, a tal ponto que quem teve que ser atendido foi meu irmão adolescente, que passou mal e teve que ser socorrido. Depois daquela anestesia, o resto do concerto foi fácil, não doeu, mas demorou bastante. Meu dedo levou diversos pontos. Tanto assim que, depois de costurado, perdeu alguns milímetros e ficou todo remendado, como uma pequena colcha de retalhos. E eu fiquei pensando, como é que não ensinam aos estudantes de medicina como se comportar com os pacientes? E ter delicadeza, sensibilidade e consideração. Essas coisas que fazem, ou deveriam fazer, parte da verdadeira ética médica. É bem verdade que muitos, talvez a maioria, sabem essas coisas sozinhos, sem serem ensinados. Mas nem todos. Nem todos. Aula magistral. Eu sempre li muito, desde pequena, e as minhas leituras, bem variadas, me ensinaram muitas coisas e me ajudaram em todas as etapas da vida. Isso, além da experiência e da observação atenta, os olhos de ver, a tudo em volta no cotidiano e nas ocasiões especiais e excepcionais, é claro. No entanto, devo admitir que uma grande e importante parte do meu aprendizado, que ainda não terminou, eu devo às crianças. As crianças com as quais convivi em casa, na escola e muitas outras com quem tenho tido contato durante anos, até hoje. Mas eu quero falar aqui de uma lição especialmente importante que mexeu muito comigo, a qual me foi dada por um dos meus filhos, quando eu ainda era uma jovem mãe, inexperiente em muitas coisas. André, meu segundo filho, 3 anos e meio mais novo que o Ricardo, era um menino quieto, observador e pensativo. Ele também lia bastante e gostava de cinema, mas não de qualquer filme. Haja vista que, quando tinha pouco mais de 10 anos, assistiu a um filme muito bom, por sinal, Sete Noivas para Sete Irmãos, um clássico musical americano, nada menos do que 7 vezes. Durante uma semana inteira, todos os dias ele chegava da escola,
fazia a lição e se mandava para o cinema perto de casa, o que não deixava de ser uma manifestação de bom gosto e sensibilidade artística. Mas já me desviei do assunto desta crônica, a tal aula magistral. Foi quando André estava com pouco menos de 11 anos e de repente me dirigiu uma estranha pergunta a queima-roupa. Mãe, você acha justo e democrático tratar de modo igual filhos que não são iguais? Justo e democrático. Ele não deixou por menos, e tinha razão. Sim, porque com minha cabeça um tanto, digamos, ingênua, eu nunca havia pensado numa coisa tão importante e tão lógica. Eu sempre fiz questão de ser rigorosamente equânime e justa com os meus 2 filhos, de não privilegiar nenhum deles, de nunca ser parcial. O que eu dava a um, dava ao outro. O que esperava ou mesmo exigia de um, esperava e exigia do outro. E sentia que estava agindo muito bem e que ninguém podia reclamar. No entanto, não era assim que as coisas funcionavam. Os meninos eram mesmo muito diferentes entre si. Não era só uma questão de idade. Eles tinham temperamentos muito diversos. Claro que acontecia de um gostar de uma coisa e o outro não. O que não incomodava um podia magoar o outro, e o que perturbava um podia não afetar o outro. E por aí além, por melhores que fossem as minhas intenções. Eu realmente não estava sendo nem justa nem democrática. Eu me deixava guiar pelo mais fácil, sem me dar conta de que nada era tão simples assim. A pergunta crítica do Andrezinho acertava o alvo em cheio e me abriu num instante os olhos para uma série de coisas relevantes e me ensinou a não ser mais assim tão distraída. Foi uma autêntica aula magistral que o meu filosófico filhote me deu aos 10 aninhos de idade. Talvez este pequeno causo seja de alguma utilidade para outras mamães distraídas que se julgam justas e democráticas. 17 é Tov. Na numerologia hebraica, o número 17 significa Tov, bom. Então, quero encerrar estas crônicas de memórias e histórias dos meus 17 anos na rua Itacolomi com uma nota alegre de coisa boa. Isso porque no ano de 1951 aconteceu uma coisa muito boa na nossa vida. Foi o casamento do meu irmão caçula Benjamin com sua, nossa, prima em segundo grau, Sônia. Benjamin e Sônia brincavam juntos quando tinham respectivamente 2 e 4 aninhos. Depois, as reviravoltas da vida os separaram. A família dela foi morar longe, no interior, e eles só iriam se encontrar 15 anos depois. E foi amor à primeira vista, um namoro que não deixou de dar pano para manga por causa de dúvidas, tanto deles próprios quanto dos pais em relação ao casamento, em razão do parentesco. Demoraram bastante até todos concordarem, em vista do imperativo categórico daquela situação. Afinal de contas, aquelas dúvidas não tinham cabimento. E quando se convenceram de que o caso era sério mesmo e de que o que tinha de ser seria, e seria para melhor, o noivado foi rápido e o casamento aconteceu sem mais delongas. Aconteceu, e como! Não tanto com pompa e circunstância, mas com o maior regozijo e alegria russo-judaica e brasileira. A grande acontecência começou em casa, com uma cerimônia religiosa simples à tarde, com os irmãos e primos segurando as colunas da rupá, o dossel nupcial, diante de um rabino amigo e uns poucos parentes, as necessárias testemunhas.
Cerimônia singela, mas muito comovente. As duas mamães sogrinhas choraram, como é de praxe nos casamentos. E choramos também pela ausência de papai, a grande perda muito, muito sentida. A única nota triste naquele dia especial. Mas, em compensação, à noite, a festa foi verdadeiramente uma grande festança. A família fechou uma boate russa, o Balalaika, no centro da cidade, alugada só para nossa celebração. As duas mamães prepararam salgados e doces, toda sorte de especialidades e quitutes, quentes e frios, russos e judaicos, além do buffet brasileiro, para mais de 200 convidados. Convidados dos noivos, dos pais, dos tios, dos colegas e amigos dos irmãos e outros mais, numa grande turma heterogênea e entusiasmada. E havia música ao vivo, com a orquestra cigana da própria boate, com cantores e tudo. Comes e bebes à vontade para todos em quantidades generosas. E muita boa bebida. Refrigerantes também, mas principalmente muito champanhe, vinhos e, claro, vodka. Comeu-se, bebeu-se, dançou-se e cantou-se muito. E ponha muito nisso. Tudo a que se tinha direito e mais ainda. Tanto assim que houve um ou outro bom pileque. Eu mesma, confesso, não escapei de uma tonturinha. E, claro, chorou-se um pouco também, mas de emoção e alegria. Foi o máximo. Basta dizer que a festa na Balalaika, que começou no fim da tarde, depois da cerimônia religiosa em casa, só terminou não de madrugada, mas simplesmente na manhã seguinte, dia claro. Ninguém quis saber de ir embora da festa antes de o galo cantar, e não foi mesmo. E acabamos voltando para casa, todo um bando, os noivos inclusive, na hora do café da manhã. Eufóricos e exaustos, mal nos mantendo em pé e felizes da vida. Que festança memorável foi aquela do casamento do meu irmãozinho caçula Benjamin com a nossa esperta e bonita prima Sônia. Tão bonita e esperta, por sinal, que antes de casar, foi eleita a primeira Miss Objetiva dos fotógrafos profissionais da imprensa de São Paulo, o que daria assunto para outra crônica, mas não aqui. Essas histórias da Rua Itacolomi aconteceram há muito tempo, mais de meio século atrás. Mas quem participou daquela farra nunca mais a esqueceu. PS. Aquele casamento foi um dos matrimônios mais felizes e bem-sucedidos, se não o mais, de que tive notícia. Tove mesmo. Papel fere pedra. Audiolivres.